Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Bom dia, povo de Deus, povo da aliança, que o triuno e majestoso Deus, a causa última da nossa existência, o nosso fim principal e supremo, prossiga sendo verdadeiramente amado, obedecido e glorificado. As demais coisas e demais pessoas são para nós também importantes, desde que subordinadas a Ele. Ele é a pessoa mais importante para nós. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como já dissemos, a nossa vida horizontal ela só tem legitimidade quando ela é subordinada à nossa vida vertical, o Senhor. Aí sim ela é legítima, ok? A nossa pastoral desta manhã ela se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 8. Muito obrigado, João. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, a partir do versículo 4, assim se encontra a palavra do Senhor. Vamos lá então, faz parte, João, obrigado pela ajuda, mas máquina é máquina, né? Obrigado, parabéns a toda a diligência de vocês aí para tentar corrigir em tempo esses imprevistos aí da tecnologia. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 4, capítulo 8, melhor, do versículo 4 até o 8. Vamos ler juntos, como ato de adoração, não é? Deise e Daniel. Todos juntos, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, todos juntos, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos foram curados. E aí a chave, a força, versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. O subtema da nossa pastoral nesta manhã, ele se encontra baseado num artigo que se encontra, eu sei que alguns questionam esse Pacto de Lausanne, mas tem coisas boas lá. E o tema é este: o Evangelho todo, por toda a igreja, em todo lugar e a todas as pessoas. O Evangelho todo. Entenderam? Por toda a igreja, em todo lugar e a todas as pessoas. Por que essa ideia de o Evangelho todo? Porque tem que ser o Evangelho todo. O Evangelho não pode ser fragmentado. Ele não pode entrar ser diluído, ele não pode ser subtraído, nada pode ser adicionado. É o Evangelho todo, completo, é o Evangelho da graça. E nós temos resumo desse Evangelho, por exemplo, na primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 15, do primeiro versículo. A partir do primeiro versículo, nós temos um resumo desse Evangelho. Filipenses, capítulo 2, nós temos resumo do Evangelho. Nós temos o próprio Evangelho na versão de Mateus, na versão de Marcos, na versão de Lucas, de João. E nós temos, é claro, nas cartas as implicações do Evangelho. Então, é o Evangelho todo. E o Evangelho, como disse John Piper, é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Evangelho tem a ver com boas novas, e Deus indo em direção aos homens, às mulheres, com seu coração inclinado para
perdoá-los, para salvá-los, libertá-los em Cristo, isso é evangelho. O texto narra que ele dá um zoom no texto e agora mostra dos muitos irmãos que estavam ali evangelizando, ele dá um zoom e foca em Filipe. E diz que Filipe anunciava Cristo. Está lá. Põe aí novamente o texto, por favor, versículo 5. Filipe anunciava quem? Cristo. Cristo é o evangelho. A sua pessoa e a sua obra é o evangelho. As boas novas de salvação de Deus. É Cristo. Então atentemos para isso. O evangelho todo. Tem que ser o evangelho todo. Nada de pegar uma parte do evangelho e transformar essa parte no todo. Uma parte do evangelho não é evangelho. O evangelho tem que ser o evangelho todo. O evangelho todo é a pessoa e a obra de Cristo. Envolve o plano histórico redentivo de Deus. Criação, queda, redenção e consumação. Não esqueçamos disso. Contudo, é o evangelho todo anunciado por toda a igreja. Anunciado por toda a igreja. É o evangelho todo por toda a igreja. Toda a igreja, toda a membresia tem a responsabilidade de anunciar Cristo, de testemunhar de Cristo. Observe o texto novamente. De trás para frente, de frente para trás, ou a partir do meio, como já fizemos. A homilética nos oferece essa liberdade, supervisionada, é claro, por uma boa hermenêutica histórico-gramatical. E observe o início do texto aí. João, o Evangelho. O Evangelho. Obrigado, sonoplastia. Vocês acompanharam a minha mentalidade, mas Filipenses eu apenas citei. Atos, melhor dizendo, Atos capítulo 8. Eu estou de olho com a sonoplastia e eu fico às vezes me perdendo e a culpa é minha, não é de vocês. Vamos lá, todos juntos. Atos capítulo 8, a partir do versículo 4. O texto ele diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a... Deixa o texto aí. Entre mentes, alguns dos que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, alguns? Não, todos. Então, meu irmão, encosta o ouvido aqui, carinhosamente. Quando tiver alguém para você evangelizar, não caia nessa história de eu vou chamar o pastor para evangelizar o meu primo. É dever teu evangelizar o teu primo. Eu falo pastor aqui apenas didaticamente, por favor, ninguém tem feito isso aqui. Porque criou-se um equívoco dentro da igreja brasileira, até do presbiterianismo. É que o pastor é o homem pago para cumprir a responsabilidade que é dos outros. Não é o caso desta igreja, graças a Deus. Então, eu vou chamar o presbítero para evangelizar minha tia. Não, é você que deve evangelizar sua tia. Chame um outro irmão da igreja para te ajudar. Aí vamos colocando nas costas da liderança uma responsabilidade para a qual Deus não chamou. É você, sou eu, somos nós. É uma eclesiologia deturpada, é só você ler Efésios. Aqui é um trabalho de prevenção, ao mesmo tempo de mobilização. É o evangelho todo por toda a igreja. Vou chamar o pastor para orar pelo meu irmão que ele está endemoniado. Ore você, no nome de Jesus Cristo. Nada de clericalismo romano. Ore você é serva do Senhor. Testemunhe você de Cristo. Eu vou chamar o pastor para ajudar a aconselhar fulano e tal. Aconselhe você. Agora, sabe por que muitas vezes não fazemos isso? Porque muitas vezes somos analfabetos bíblicos. Nós mesmos não lemos as Escrituras, não meditamos nas Escrituras. E a conversazinha nossa é porque eu não tenho tempo. John Piper disse que o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, Deus vai usar como testemunha para as nossas muitas mentiras, quando dizemos que não temos tempo para orar, para ler a Bíblia, para testemunhar, pois passamos horas e horas no Instagram, horas e horas no Facebook, e o maratonar séries, hein? Naquele dia o Senhor diz, você não teve tempo para estudar, beleza, então enxergue aqui a sua estatística de tempo na frente da Netflix. Você não teve tempo para orar? Então olha aqui o tempo que você passou no Instagram. O Instagram já oferece isso hoje. Está lá. Daqui a pouco eu vou lá e verifico o tempo que eu tenho passado e eu faço. E olha que eu não estou olhando outra coisa senão postagem de pastores.
de igreja. Ainda assim, eu não posso gastar meu tempo todo observando uma teologia apenas de recortes. O pastor não vive de teologia de recortes. Tem que debruçar nas escrituras, tem que debruçar nos livros. Teologia de recorte tem o seu lugar. Assim é você. É o evangelho todo por toda igreja. Veja, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, é você. Paul Tripp escreveu um livro, Instrumentos na Mão do Redentor. Instrumentos nas mãos do Redentor. Não é só o pastor que é um instrumento nas mãos do Redentor, não. Tu és um instrumento também nas mãos do Redentor. Seja você. Quando os compatriotas de Neemias resolveram visitá-lo, Neemias perguntou: como vai o meu povo? Como se encontra a cidade? E aí, os seus compatriotas, dentre eles um irmão sanguíneo, disse: a coisa está horrível, Neemias. Em nenhum momento você vai encontrar Neemias dizendo: Senhor, eu te peço, levanta alguém para ajudar o meu povo. Não, ele diz: sou eu. Sou eu que devo encabeçar. Se a notícia chegou para mim, é porque Deus quer que eu seja a resposta ao clamor do meu povo. Eu devo ser a resposta ao pedido de muitos irmãos, mas nós criamos a mania de transferir responsabilidade. E aquela historiazinha, fulano de tal está precisando ali, pastor, então vai lá, meu amor. Eu sempre fiz isso no Cabo. Pastor, fulano de tal, ele está precisando, vai lá, meu tesouro. Aí você representa a igreja lá. Agora, se a coisa for muito extrema, aí o pastor vai lá. Aqui é só prevenção, porque nós anulamos a nossa responsabilidade, às vezes, individual, transferindo para o outro. Uso-me como pastor, porque é melhor que eu me coloque na frente da batalha do que colocar outro. É o evangelho todo por toda igreja. Mas não para aí. Em todo lugar. Olha o texto aí. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte. Todo lugar. É o evangelho todo por toda a igreja, em todo lugar. Tu és professor de uma escola, aproveite as oportunidades. Você está lá não é só para ser professor, você está lá para testemunhar de Cristo. Nós não estamos pedindo para você ser um crente chato, deixar de dar aula para estar falando toda hora Cristo, 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 Cristo. Muitas vezes você fala mais de Cristo em alguns momentos, vivendo como Ele manda, do que citando o nome dEle. Não estou dizendo isso para dizer que você deve deixar de citar o nome dEle. Nem todo mundo que passa citando o nome de Cristo 1000 vezes de Cristo é, ou Cristo conhece. Ele mesmo vai dizer para muitos: eu nunca vos conheci. Porque muitos chegaram perto dele e diziam: Senhor, expulsamos demônios em teu nome, exorcizamos em teu nome, curamos em teu nome. E ele vai dizer o quê, Guilherme? Eu nunca conheci vocês. Não tem nada a ver com conhecimento existencial, tem a ver com conhecimento de relação. Vocês nunca se relacionaram comigo verdadeiramente. Não há uma relação redentiva entre vocês e a minha pessoa. É o evangelho todo, por toda a igreja, Raquel, Acácio, e em todo o lugar. Mas o texto, a frase famosa que os pastores usam, continua. O evangelho todo, por toda a igreja, em todo lugar, e a todas as pessoas. O evangelho não ficou só em Jerusalém, não. Aliás, estamos expondo aqui o livro dos Atos dos Apóstolos às quintas-feiras, já voltamos, capítulo 8, vamos até o capítulo 12, aí vamos parar novamente, estrategicamente, de acordo com o planejamento pastoral do triênio, e agora mais, vamos ter que elaborar um novo plano pastoral para os próximos 5 anos, a partir de janeiro, se o Senhor quiser, o dono da vida é Ele, mas está aí, está no plano ainda, há 3 anos tendo esse plano, nada é do nada. Não é mamãe me disse que é melhor esse daqui, não. É planejamento. Então vamos até o capítulo 12, depois vamos dar uma parada e vamos para outro assunto. Depois a gente retoma o capítulo 12 e vamos continuar. É o evangelho todo por toda a igreja, em todo lugar e a todas as pessoas. Vejam o texto. Entre mentes que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Agora observem, continua. Filipe, aí ele dá um zoom. Ele está no aspecto geral, ele está tirando uma foto aqui de todos, todos ali pregando. Imagine agora, com o seu iPhone, com o seu Samsung, mas pode ser também o da Xiaomi, não pode? É Xiaomi mesmo a pronúncia? Pode, não pode? Pode, é celular também, hein?
Bom demais, pode acreditar. A máquina, me disseram, a máquina, o que está por dentro, uma boa parte é do iPhone. Mas pode ser. Aí dá um zoom, aí você tira do todo e foca em quem? Filipe. Foi o que Lucas fez. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava a Cristo. É o evangelho todo, por toda a igreja, em todo lugar, e a todas as pessoas, judeus, samaritanos, gentios, pobres, ricos, letrados, iletrados. É o evangelho todo, por toda a igreja, em todo lugar, e a todas as pessoas. Nós precisamos ir para as periferias de Petrolina. Eu não quero ficar apenas nos bairros centrais, periferias. Quando se pensa em plantar igreja hoje, só se pensa em plantar igreja nos grandes centros, também, mas também na periferia. Ah, mas na periferia não tem resultado. Que resultado? O dinheiro? O dinheiro é do Senhor, ouro, prata e bronze. O maior resultado é ver almas confessando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Isso é que é resultado. Se tem dinheiro ou não, pouco importa. Deus tem dado dinheiro a esta igreja, é para isso. Quem tem, investe para que chegue também na mesa de quem não tem. É o evangelho todo por toda a igreja, em todo lugar, e a todas as pessoas.